Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa nova temporada 2024 do podcast Fora da Caixa Humana. Vamos fazer assim, nesse momento, nós vamos, né, Rodrigo? Quero apresentar o Rodrigo aqui também. Oi, gente. Nós decidimos fazer assim um podcast em temporadas e nessa primeira temporada nós vamos falar de segurança pública. É isso, Rodrigo? Isso mesmo. Como a Samantha bem disse, nós vamos ter aí mais 2 episódios, né? Esse mais 2 episódios sobre segurança pública. E o tema de hoje, Samantha, qual é? Violência. Violência urbana, né, Violência Samantha? urbana. Para dar um recorte aí sobre o nosso tema. Porque segurança pública, nós vamos abordar outros temas principais aí nos próximos episódios. Então, de hoje, violência urbana, né, Samantha? De hoje, violência urbana. Rodrigo, acho que é importante a gente começar a falar. Para a gente falar de violência, é importante que a gente fale um pouco sobre segregação urbana também, né? Como que isso acontece, porque a violência ela se dá de forma diferente na cidade, né? Ela se reconhece de uma outra forma. E você, como geógrafo, né? Como que acontece esse processo de segregação? Ele tem uma força motriz, algumas forças motrizes, né? Principalmente nas metrópoles atuais brasileiras. Perfeito. Quando nós pensamos nessa violência urbana, tem muita gente que às vezes é superficial, né? No sentido que é só o cara que ali está me assaltando, e isso determina o que é violência urbana. Mas como a Samantha disse, nós temos que pensar o conjunto da cidade. Como a cidade hoje ela é produzida e o que ela favorece, vamos dizer assim, para existir a violência urbana. Né? Como ela produz algo para surgir a violência urbana? Porque ela está produzindo algo o tempo todo. A cidade não vem da árvore. Então ela produz a violência, você está dizendo? Eu acredito que ela produz. O modo como... Olha só. Olha, você está me provocando. A forma que ela é produzida hoje no Brasil, as grandes metrópoles brasileiras hoje, elas sim produzem a violência urbana pela dinâmica delas. Esse é o único fator? Obviamente que não. Existem outros fatores, mas quando nós pensamos em questões sociais, a forma que essa cidade é organizada historicamente, ela contribui para que existam grupos e até mesmo pessoas que estão neste contexto de violência urbana. Né? Então, ela produz a paz também, se ela for organizada de uma outra forma, talvez, ou se ela vencer esses empecilhos que talvez no final gerem essa violência em si ali. A paz eu já acho uma coisa muito forte, né? A paz é uma palavra muito idealista. A paz é exatamente. Sabe de onde que eu peguei isso? Olha, da pacificação. Que veio essa palavra do Rio. Nossa, ali, é verdade, eu falei isso agora, por isso legal. Que eu falei, né, dá uma impressão assim, nossa, que é uma coisa utópica praticamente, né? Uma coisa utópica, mas realmente. Como foi colocada como objetivo ali naquele recorte do Rio de Janeiro, né? As comunidades. Como chamava? Eram os morros, eles tinham um nome para isso. As UPPs. As UPPs. UPPs, isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Inclusive, vamos detalhar um pouquinho mais isso que eu falei para a Samantha agora de produzir a violência ou produzir a paz. Vamos pensar o seguinte, o território da cidade, ele é um território que há um valor em cada parte dele, como se fosse um quebra-cabeça. Eu, Rodrigo e a Samantha não podemos morar em... Como? Talvez você more num lugar que vale mais, eu que isso, talvez tenha uma depreciação. Exatamente isso. Aí a pessoa pergunta, mas cada um pode escolher realmente onde pode morar. Não, meu amigo, isso não pode acontecer, porque senão eu moraria na praia de Copacabana. Ou não, né? Já não. Mas assim, existe uma dinâmica da cidade que, infelizmente, hoje no Brasil, empurra as pessoas que têm menos salários para as áreas mais periféricas. Quando nós pensamos em grandes metrópoles, essas pessoas vão morar praticamente aonde? Nos morros e nas favelas. É só por uma questão de escolha onde eu posso morar ou não? Existe uma questão histórica, a gente pode fazer relação com a abolição da escravatura, a gente pode fazer relação com o êxodo rural. Para quem não sabe, êxodo rural é o processo que a pessoa sai do campo e vai para a terra, para a cidade. Isso no Brasil aconteceu de um modo muito intenso, muito rápido. Desorganizado entre as décadas de 70 e 80. Então as nossas cidades criam um boom de pessoas. Não tem estrutura suficiente para receber essa galera na cidade.
Consequentemente, vai acontecer o quê? Tem emprego para todo mundo, Samantha? Se eu expectativa... coloco todo mundo dentro dessa sala neste momento, será que eu vou ter espaço para todo mundo e oportunidade para todo mundo sentar aqui? Obviamente que não. Então, a violência, a gente vai desdobrar isso um pouquinho mais, o que é essa violência urbana e como ela acontece, ela vai praticamente abraçar essa pessoa que está chegando do campo ou saindo lá do processo histórico da abolição da escravatura, etc. Ela vai praticamente abraçar essa pessoa e falar, olha, estou te oferecendo uma outra oportunidade. Não estamos defendendo bandido aqui, que isso fica muito claro, né? Porque daqui a pouco já vão tirar um corte e falar lá. Os dois estão defendendo. Não é isso. É que nós estamos fazendo um processo de entendimento de onde vem a violência urbana, né? Qual é a raiz? De onde ela vem? O que a cidade que nós vivemos hoje, 80% da população brasileira vive em cidade. Né? Então, o que surgiu, o que fez surgir essa violência? Então, a gente está puxando esses fios aqui ainda, né, Samantha? Rodrigo, eu queria comentar, que a gente estava conversando esses dias, sobre o livro da Hermínia Maricato, né, que é uma grande arquiteta, urbanista. Mais urbanista que arquiteta, né? Mais urbanista que arquiteta, exatamente. Eu acho que ela está no Ministério... Ela já esteve no Ministério da Cidade. Já esteve. Coisa e tal. E ela, no livro dela, alguns, né? Eu não me lembro qual exatamente, ela coloca como que foi dada essa questão da lei de terras muito lá atrás no Brasil. Eu creio que seja de 1850. E eu quero fazer esse recorte da segregação já com as questões raciais, porque quando há ali a abolição da escravatura, todo mundo sabe que a elite brasileira precisava de uma outra forma de modo de capitalização. Né? E então houve até uma relutância ali dessa, como se fosse essa libertação dos escravos. E a maneira que ela explica, bem rapidamente, quando se percebe que isso vai realmente acontecer à elite brasileira, ela faz com que, imediatamente, a terra, que naquele momento não se tinha muito valor, tinha muitos espaços, né? Assim, o Brasil é imenso territorialmente, então não se tinha tanto valor na terra. Né? E a burguesia, vamos dizer assim, pensa num movimento muito rápido. Bom, se agora a gente não tem mais essa mão de obra escrava para tirar valor dela até onde eu posso, a gente começa a colocar valor na terra. E, principalmente, certos grupos de famílias muito tradicionais, elas, né, se apossam dessas terras, e esse processo, que nunca parou no Brasil praticamente, de mercantilização da terra, exorbitante, hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Então, assim, a terra, na verdade, é uma questão de produzir desigualdade e valor e diferenças de classe. Perfeito, porque aí... Perfeito, Samantha. A gente vai amarrar exatamente para onde que essas pessoas, após a abolição da escravatura, foram. Se a terra começa a ser valorizada por essa elite, claro, obviamente, claramente, não vai entregar terras para as pessoas escravizadas para produzir. Sim. Né? Com certeza. Essas pessoas vão para onde? Essa massa. Sem essa massa, essa quantidade de pessoas que estão sem uma terra para produzir, não tinham um emprego, sem trabalho, é isso que eu ia dizer agora, não tem um trabalho sem formal, sem valor, sofrendo um preconceito social por conta da pele gigantesco. Qual que é a consequência disso para as grandes cidades? Como é que essas pessoas vão se arranjar dentro das grandes metrópoles? Principalmente quando nós olhamos o Rio de Janeiro, que foi a capital do Brasil, que dali aconteceu muito desmembramento histórico. Para onde que essas pessoas foram? Obviamente para os morros. E o primeiro foi o Morro da Providência, né, que todo mundo fala. Isso mesmo. Perto da região portuária. Isso, onde as terras ali ainda pertenciam, de modo geral, ou era da iniciativa privada, ou era do Estado, mas não tinha uma ocupação nesse lugar ainda. Exato. E essas pessoas precisam sobreviver. Não é mesmo? Então, a gente começa a pensar a violência historicamente por meio de onde que as pessoas ocuparam espaço e por que elas ocuparam esse espaço. Porque hoje existem territórios dentro da cidade que são marginalizados. Sim. Mas são marginalizados porque as pessoas que estão lá querem ser marginalizadas? Não. Toda a aula que eu dou sobre produção do espaço urbano e cidade, eu sempre falo, olha, você
herda, se você é um herdeiro, você herda da sua família bens e posses. Uma pessoa lá atrás, hoje, que vive numa grande periferia de uma grande cidade, ela herdou o quê dos avós? Ela não herdou terra, ela não herdou bens, ela não herdou um bom trabalho. Então, isso é uma consequência histórica que a gente vem observando, né, Samantha, assim, no Brasil. Como que, se você já tem esse contraste de que a terra tem um certo valor e ela já é imediatamente colocada como um lugar de disputa, como é que você não vai ter violência? Como é que você... Se ela já é um lugar de disputa, né? Perfeito. De vida ou morte, Sim. praticamente. Exatamente isso. Então, assim, e nisso esse desenvolvimento histórico-social das cidades, né? Que talvez, eu não sei, Rodrigo, se eu estou certa, mas talvez tenha demarcado melhor as territorialidades, assim. Talvez a gente fala muito de São Paulo, Rio de Janeiro, porque são cidades em que isso, talvez até por reportagens, fica mais fácil, né? São simbólicas, igual aquela foto lá do Morumbi com Paraisópolis, como se aquilo tivesse existido só daquele momento, né? Exatamente. Mas aquilo marca porque exatamente ela assim, é simbólico, porque simboliza exatamente uma divisão. E você sabe que aquele prédio ali, quem não viu aquela foto, procure, né? De Paraisópolis, Morumbi, um prédio, né? E a favela ali do lado, ela é simbólica porque ela demarca exatamente essa separação. E aquele prédio, as pessoas não moram mais lá. Não moram mais lá. Aí, os comentários abaixo do Instagram que eu vi são assim: quem vai querer morar num lugar que você só vê favela? Pagar 2 milhões e ver favela. Eu vi isso também. Ele está abandonado, aquele prédio. Está abandonado. Né? Então, também há essa... Olha, e essa coisa de você ter a tentativa de uma pessoa de uma classe mais baixa circundar, né, sequer um pouco o espaço de uma propriedade de pessoas de classe mais rica, aquilo já coloca em risco. É como se fosse aquele local fosse contaminado. Você pode ver que os condomínios em São Paulo, qualquer um condomínio que tem uma... Qual que é? Aquela Deolane lá. Não, alguns funkeeiros foram morar. Diz que assim, os ricos abandonaram o condomínio. Por conta do algazarra dos funkeiros? Por conta do comportamento, por conta de estar no mesmo local e aquilo simbolizar que... Como que você vai morar no mesmo lugar que eu? Nossa, é muito forte isso. Muito forte isso. Porque você está lidando com a imagem da pessoa. Comportamentos também, talvez. Porque são comportamentos distintos, realmente. Isso. Né? Pode ser que isso exista. Enfim, mas essas configurações se demarcam melhor nas metrópoles. Assim, isso, né, isso. E aí, Samantha, você fala assim... o rico, às vezes, quer circundar o território do pobre no sentido de que ele não quer essa proximidade. Né? Esse sentido que você falou de circundar, não, de eu abordar. Disse o contrário. Eu disse que, por exemplo, ao menor sinal de uma aproximação de uma favela, de um território do rico ali, ele estende um território a mais. Ele faz um passo a mais. É como se você nunca alcançasse aquilo ali. Não, entendi. Nunca, perfeito, Porque aí, a gente comentou sobre isso em outro momento... quando a gente pensa nas ZEIs, nas zonas de interesse social. O que os ricos fazem para não colocar uma zona de interesse social no meio da cidade? Porque a zona de interesse social, a cidade de forma geral, a gente tem que pensar ela como algo integrador, não segregador. Nós temos que misturar realmente quem é baixa renda com alta renda, baixa renda e alta renda. Porque só assim que as pessoas vão conseguir conviver, e só assim, talvez, Samantha, nós teríamos até uma diminuição da violência. Dessa violência, desse aspecto. Desse aspecto. Né? Para quem não sabe o que é ZEIS, é a zona de interesse especial. E são pessoas que têm baixa renda e compram, financiam, né, Samantha, esse tipo de moradia. E, geralmente, dentro dos planos diretores, plano diretor é aquilo que planeja para onde a cidade vai crescer, eles tentam colocar ou na área central, né, para dar como eu disse, uma integração a essa cidade, mas, infelizmente, a elite local da cidade tenta fazer o quê? Jogar isso para longe da área central, para as periferias. E aí, quando você joga um conjunto desse para a periferia, qual que é a consequência disso? O que vai surgir a partir disso? A pessoa está no fim da cidade, ela não tem acesso a nada. Não tem acesso aos equipamentos públicos. Para trabalhar, ela demora 2 horas para se deslocar. Ela está no fim. Vamos pensar que ela está quase no espaço rural da cidade.
Cara, o que a cidade, a partir disso, está produzindo com essa pessoa? Que tipo de território marcado... Né? Território marcado que está produzindo. Não, e esses dias eu vi um cara brincando no TikTok, gravando assim, como que é o horário das 18 ali no metrô no Rio de Janeiro. E assim, até ficou engraçado ele gravando um aperto, mas ele falou, gente, é isso. Daí foi chegando mais, e daí foi ficando tensa a situação ali dentro, realmente. Aqui eu pensei, gente, a pessoa todo dia, ela passa por isso de manhã e à tarde... né? Isso, Samantha, eu falo também para os meus alunos. Já é um aspecto de violência, porque a pessoa já não tem como ficar bem ali daquele jeito, não adianta. Concordo super. Você acaba, né? Você já começa um dia ali se sentindo mal por ver o universo que te envolve ali. Aí, né? Samantha, ele desprezo total também das políticas públicas, do Estado, né? Samantha, ele entra num contexto desse, de 6 horas da tarde. Ele vai chegar, no mínimo, umas 2 horas para chegar na casa dele. Vamos chove, jogar... Então... Não. Vamos jogar com esse cara, Samantha. Vamos falar bem a verdade, tá? E vou repetir que nós não estamos defendendo o bandido. Coloca esse cara 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas só de translado. Esse cara vai ganhar 2.500 por mês. Samantha, se aí já não começa a violência... Já não sei por onde começa. Né? Desde a hora que ele saiu até a hora que ele chegou. Se nós já fizemos um histórico de violência como a cidade organizada, eu estou utilizando a vida atual de um indivíduo para entender isso. De como a cidade empurra esse cara. Aí ele chega no bairro dele, na periferia, o cara fala para ele, meu amigo, eu dou para você 5 mil reais mensal para você ser o aviãozinho da droga. O que é o aviãozinho da droga? É o cara que leva a droga para lá e para cá. Esse cara vai optar por quê? Pelo 5 mil mensal sendo aviãozinho? Ou 2.500, 4 horas de translado, tendo que aguentar ainda horário de trabalho, etc. Então, mas você está defendendo isso? Não. Eu estou dizendo que isso acontece nas grandes cidades brasileiras. O Estado omisso ali, né? O Estado omisso, que nós vamos entrar em um outro motivo da violência urbana. Que é o papel que o Estado não cumpre. Veja que a gente não falou exatamente daquela violência assim, criminal, de tiro. Nós falamos todos esses aspectos de violência, né? Que são talvez assim mais invisibilizados, né? Eu acho que é naquele filme lá do o Ônibus 174 que conta a história do Sandro, de como era a vida daquele cara. E é um filme muito bom, né? Filme, que ele pega, ele rende as pessoas ali, né? Naquele ônibus, fica aquele drama. Assistir o filme é pesado, porque perpassa ali o drama dele ali, o drama de todo mundo que estava no ônibus, quando ele foi soltando aos poucos, quando ele desce, eu acho que daí deu um tiro, né? Ele desce um tiro. Foi muito simbólico, eu lembro que eu assisti muito cedo esse filme. Assim. E outros tantos também, né? Sim. Dessa realidade brasileira. É exatamente isso. Então, as produções cinematográficas brasileiras são fortes. São muito boas. Estava pensando sobre isso, sabia? Não são tão assistidas, Não né? são. E as pessoas reclamam, às vezes, que tem muita violência. E aí eu pensei, acho que inclusive ontem eu fiz essa reflexão, assim. Samantha, como não vai ser violento uma produção cinematográfica se você vive num país que é violento desde o começo? Samantha, os portugueses chegaram aqui e matou metade do povo que estava aqui dentro. Como que você não está num país violento? Quem fala que o Brasil não é violento vive em Nárnia. Não faz sentido nenhum. Então você vai olhar as produções cinematográficas, as que realmente têm um peso bom de reflexão, você fala, cara, esse é o Brasil. Pega a Tropa de Elite, pega a Cidade de Deus. E essa violência, ela também... Esses filmes que expressam de uma maneira mais assim chamativa, eles bombam, né? Bombam. E porque a pessoa se reconhece na violência. Se reconhece. É por isso que... E todos nós assistimos, porque eu já assisti também Tropa de Elite, Carandiru, né? Porque há algo ali, né? Eu até tinha falado uma coisa que eu acho que era de uma... que me veio à cabeça, que o Brasil ele vive esse aspecto de selvageria. A verdade é essa, a gente não quer reconhecer, mas assim, no dia a dia, atrocidades são realizadas. Assiste um Jornal do Meio-Dia, pronto, acabou. Pronto. Assiste esses programas policiais. Esse tipo de eu também pensei violência, né? nessa questão dos jornais. Cara, você abre o jornal, é só
mata não sei quem, é polícia aqui, e é polícia ali, etc. Então, assim, cara, realmente, a gente é um país violento. Mas da selvageria. Vende, né? Porque por causa disso mesmo, o mercado de consumo em que a gente se reconhece. Uhum. Né? Você vai plantar uma vida ali, faz 5 anos, a pessoa vai olhar, isso daqui não tem nada a ver comigo, né? Isso só para filme americano. Só para isso. É esse que tem heróis. Tem heróis. Para salvar todo mundo. Você acha que a violência no Brasil tem solução? Sim. Eu acho que tem que se pensar em muita coisa congruente. Porque é como se fosse... As políticas públicas, elas têm papéis importantes, mas parece que também são relações macro, né? Estruturadas já muito. Tanto que a gente falou aqui de algumas, como as questões raciais, né? Relações de trabalho, né? Como é que você vive num país que você... Né? O prazer do brasileiro é ficar assistindo vídeo de americano fazendo conversão para ver se ele consegue no mercado, não é? Nossa, Não é? Esses vídeos de ver se ele consegue comprar o básico. Esse é o sonho do brasileiro quando vê um vídeo americano. Exatamente. Ele vê o carro na garagem, mas mostra um vídeo dele indo no mercado. Por que a gente assiste esses vídeos de ir no mercado? Porque não se garante com salário mínimo, não é mínimo, né? Nunca. Coisas, aspectos fundamentais da vida. E aquilo também vai trazendo em relação ao outro que tem uma sensação de menosprezo social. E o Brasil tem isso também. Tem mesmo. Que as pessoas gostam de demarcar as diferenças. Inclusive, igual a gente começou falando no pod, assim, né? As diferenças espaciais. Rico não quer se misturar com pobre, não. Por mais que há uma fala de que nós precisamos incluir, etc., foi o que você disse. O rico sempre parece estar querendo dar um passo na frente, mesmo territorialmente, sempre quer dar um passo na frente. Quero distância, não quero que chegue perto. E a maneira de se fazer isso é propriedade privada. Por isso que nós estamos falando dessa luta, assim, da terra, do manter, espaço, a de propriedade manter. privada no Brasil, e eu acho que no mundo também, mas no Brasil ela demarca essa relação de classe muito bem. Então, o acesso à terra ele vai sendo cada vez mais negado. E eu acho que o acesso à terra é fundamental não só para entender a violência, mas para entender tantas outras nuances sobre economia e sobre política, porque se você tem uma terra, Samantha, você consegue produzir algo. E se você consegue produzir algo e tirar algo daquela produção, cara, você está dentro da sociedade. Porque você vai ter dinheiro seu circulando, você vai ter algo vendendo, seja, sei lá, construir uma casa e vender, plantar soja, criar gado. Assim, a terra é fundamental para entender vários processos. E no Brasil foi o que você realmente disse, a elite se apropriou disso de uma forma até inteligente. Né? Vamos dar valor isso aqui. Super. E criar uma dinâmica territorial dentro do Brasil que a favorece. E exclui completamente. E mais, eu assisti um estudo de caso que me veio assim, falei, nossa, é muito isso. A pesquisadora estava falando sobre meio ambiente, ela foi fazer uma pesquisa com pequenos proprietários rurais, né? E ela, ao ouvir ou fazer aquela pesquisa, a maior reclamação é essa falta para eles de empréstimo, de reconhecer a produção deles, de incentivo, desse contato com o Estado, com o governo, com políticas mesmo, né? Porque eles sofrem mais. Porque quem tem o subsídio, o valor no Brasil, são os grandes proprietários, né? Sempre foi assim. Sempre foi, sempre será. Então, ou seja, a própria produção do alimento, aquela, né, verdura, aquela coisa, pode né, ver, até no Globo Rural, às vezes, esses programas, você sente ali a reportagem, fala das dificuldades. Ou seja, por que um país não dá valor à produção básica de alimentos? Do pequeno produtor, que é uma coisa que está todo dia todo mundo, olha, aumentou no mercado, o brasileiro só sabe falar disso. Não é? Da importância da renda. Isso. Então, por que defendemos, né, não que eu esteja falando, né, mas assim, a monocultura estendida, extensiva, produtiva, de exportação,
E a gente não tem o mesmo apego valorativo ao pequeno produtor que, sim, ele traz comida para mim. Mas o pequeno produtor não mostra o PIB, né? Ele não ajuda, entre aspas, no PIB brasileiro. E não sou eu que estou dizendo que eu não acho que ele não faz isso. É que para o governo, enquanto estatística, interessa o grande produtor. Não, mas para o grande produtor, eu estou querendo dizer que quem lucra o grande produtor é essa parte que nós estamos falando da elite. Sim, que está por conta da grande propriedade. Isso, é ela que lucra. É isso que eu quero entender. Sim, não, sim, sim, eu entendo. Ela mantém esse status hoje diferente do que ela mantinha ontem. E amanhã talvez ela precise manter de uma outra forma, de que, olha, é necessário que haja essa grande propriedade para manter o Brasil. Exatamente. E que, no fundo, é necessário, né, que... É uma questão de terra, né? Também de produção, de alimentação, de um cálculo do que fica interno e sai, de uma divisão de renda um pouco maior, né? E não é ficar pedindo migalhas de quem não trabalhou, não, é o que nós estamos falando, uma dificuldade de subsidiada da mesma coisa de B. Não é. Não é, né? Não Até é. os produtores pequenos falam, né, que não isso, é. Não é. Então, uma reprodução. Uma reprodução, exatamente. Né? Mas isso tudo, eu acho que é isso. Aspectos de violências, assim, um pouco dinamizados, né? Isso, e fazer... A Samantha falou uma coisa, que é fazer relação também com a violência urbana, que não é a violência do cara que chega armado e aponta a arma. A gente não quer entender exatamente esse ato, mas o contexto social que há por trás, né, Samantha? E quando nós falamos de violência urbana, obviamente, nós precisamos fazer relação com a cidade. O que a cidade produz, só que a cidade também tem uma relação com o agrário. Nós falamos sobre a questão, a dinâmica, a dinâmica agrária brasileira está muito relacionada com as grandes cidades, e isso vai ter uma relação também com as periferias, a dinâmica, a violência que se cria a partir dessas periferias. Então, entender essa complexidade, que para alguns é uma complexidade de fazer relações de conceitos e de vivências, né? É o objetivo desse pod, não é acusar nem defender ninguém nessa monta. Não, é discutir sobre violência e o que está aí, todo mundo sabe, né? E ver assim as grandes questões que não é, né? Não é negado a ninguém, né? Isso, verdade, exatamente. Né? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nós ficamos por aqui.